Tô começando a gravação aqui dos itens que vão cair no T1, que foram falados para o HE e para o HS nas aulas de quarta e sexta. O HM não teve aula na quinta-feira por causa do PPN, então estou fazendo aqui só um apanhado do que a gente falou lá, que eu vou falar, vai ter aula quinta-feira depois do teste para os HM, mas eu vou falar aquilo que é relevante para o T1, que a gente repisou na aula para o HE e para o HS. Ficaria defasado se a gente não repisasse para o HM. Então, o que aconteceu? A gente simulou um exercício de manobras táticas, bem básico, e nesse exercício a gente praticou algumas coisas que são na matéria até o T1. Então a primeira coisa que a gente fez, vou deixar aqui com a caneta preta, a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Experiência fonia. Então eu usei os aspirantes no quarto como os navios. Eu gerei um exercício com 6 navios e usei os aspirantes no começo da aula para falar o procedimento fonia. Então, experiência fonia, a resposta, o pessoal me ouviu, né? Então são duas coisas que tem na experiência fonia: intensidade e qualidade. Então o pessoal respondeu forte e claro. Então teve gente que errou no câmbio, no é só falou ciente. Então é aquela coisa do fecho, ciente é o câmbio, ciente é só, aguarde ou aguarde fora. A gente viu a parte de procedimento fonia nisso. E a gente repetiu aquela informação de que linha é diferente de rede. Esse exercício no navio normalmente é conduzido pela rede CIGSU, que normalmente é identificado como a linha 13 alfa. Só passou nisso aí. Então, propriamente no exercício, ainda usando os aspirantes para responder, a gente fez um acerto de relógio pelo ATP, que é só dar uma aguardar a execução. Um tango com uma hora, no caso 0830, exemplo, né? E aí quando falar tango 0830, atenção, executar, significa que 8h30, na hora do executar, são 8 horas e 30 minutos. Outra prática que a gente fez lá foi já começar o exercício. Então, quando a gente começou o exercício, eu fiz tudo pelo ATP. Eco X-Ray 3, TEC 9, TEC 5, 4 X-Ray. E aí, o que foi isso aqui? Foi exatamente o que? O uso da tabela X-Ray. Diretamente do ATP, ele tira Eco X-Ray 3, TEC 9, o exercício, o evento começa agora, vocês confiram aí no ATP, dá um pause no vídeo e confere. E aí o sinal pede ou um sinal horário de 4 dígitos, que não foi o caso. Então, se não falar sinal horário, é porque é na hora. O exercício, o evento deve começar agora. E lá está escrito tabela X-Ray. Qual tipo de exercício? E aí o pessoal dos 3 quartos não precisou da minha ajuda. O pessoal foi lá na tabela X-Ray e encontrou manobras táticas. Então a interpretação desse sinal foi tranquila. Não é um inglês rebuscado, nem um inglês difícil. Praticamente tradução instantânea. E aí comecei a passar a situação inicial do que seria o exercício. Então, com as regras de formação do ATP, então falei Golf, Form 2, TEC, Foxtrot 1, que eu falei que eram 6 unidades. Foxtrot 1, Oscar 2, Delta 3, Alfa 4, Eco 5, correção Serra 5 e Eco 6. Então, dessa forma, eu falei no sinal, tem a interpretação lá, o pessoal também não teve problema. O pessoal só perguntou, comandante,
Tem gente que usa designa. O que é o certo? Designa ou TEC Foxtrot Uno? Desde que a informação não se perca, eu acho que tem mais a ver com o TEC. Por quê? Porque é Foxtrot Uno. É a informação natural que tem que sair disso aqui. Golf Form, o guia 2 da formatura. Você tem que dizer quem é o guia. Então, se é uma informação que vai complementar a Golf Form 2, eu acho que é o TEC. Mas eu falei em sala que eu não vou brigar. Se o cara gerar o sinal com o desígnio, importante é que não pode bater. E esse tipo de sinal não gera estresse. E lá na rosa, que a gente não vai fazer aqui, como ele está falando, vai ser o guia. A formatura eu não dei ainda, né? A formatura eu ia falar depois. Essas são só as instruções. Aí eu falo Golf Rumocó 000 TEC 10. Aí o pessoal também foi no sinal. Quando eu der o executar, o sinal o rumo do guia 000 com veloc 10. Está lá no ATP, o pessoal abre o ATP e confirma. E precisava dizer o que também? O espaçamento entre unidades. Então eu falo Tango Alfa 1 4 TEC 3 TEC 1 0. O pessoal apanhando lá de inglês. Teve gente lá que eu perguntei, eu peguei o rol, fui escalando o pessoal para responder. E teve gente que estava apanhando do inglês com uma coisa simples como essa. 1 4 TEC 3, distância entre unidades. No caso 1 0, não existe bandeira 10, né? Foi outra pergunta que me fizeram. O 10, você só fala veloc 10, veloc 17, na linguagem clara do procedimento fonia. Melhor, no procedimento fonia da linguagem clara. Como o ATP é um código e os números são representados por bandeiras, não existe uma bandeira 10, não existe uma bandeira 17. Então, quando usar o ATP, tem que falar por extenso. 1 0. No caso aqui, alguns apanharam do inglês, são centenas de jardas. Então, 10 centenas de jardas, distância entre unidades, 1000 jardas. E aí eu peço para o pessoal aguardar a execução, forme 1. Então, eu nem precisaria falar o guia. Por quê? Porque se eu tenho esses navios aqui na sequência numérica, sequência 1, 2, 3, 4, 5 e meia dúzia, eu não precisaria dizer quem é o guia, mas isso não é parte da aula de hoje. Isso vai ser a aula de manobras táticas. Isso aqui não cai no T1, mudança automática de guia e tudo mais. A lembrança aqui, que é importante para o T1, é que se houver uma rosa de manobras táticas, aquela que a gente já fez em sala, que a gente mudou de uma Form 1 para a Form 3, é o pessoal não confundir isso aqui. Ó. O posto 1 é no ponto 0, o posto 2 é no círculo 1, o posto 3 é no círculo 2, e assim por diante. Então tem gente, na hora de plotar na rosa, né, que faz o quê? O cara, na hora de plotar na rosa, ele pode trocar, no caso aqui, do eco 6. Em vez do eco 6 vir para... Vamos dizer que o eco 6 vai para a linha de frente, né? Esse aqui seria o mic 1 do eco 6 e o mic 2 seria aqui. E a gente faria aquela rosa que a gente fez lá no exercício. O que é que às vezes a rosa leva ao erro? Não tem que levar. O pessoal tem que saber usar a rosa. O cara, como está vendo que é eco 6 aqui, ou então posto 6, o cara mete o naviozinho aqui, ó, no círculo 6. E aí vai dar tudo errado. Porque ele vai estar indo, o movimento relativo dele vai estar furado. E aí ele vai dar uma rosa diferente. Ele não vai entrar em posição. Tá? Então acho que isso aqui eu toquei nos itens. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu vou dar uma checada aqui no meu papo com os meus ajudantes. O pessoal que estava na aula, né? Então eu acho que do que eu falei, tabela suplementar ok, acerto de relógio pelo ATP, não confundir posto na formatura com o número do círculo da rosa, acabei de falar, experiência fonia mais fecho de mensagens. Então foi isso que eu, na próxima aula para os HMs, seria ainda a matéria do T1. E aí espero que esse vídeo aqui, feito de uma forma bem embrionária ainda no meu computador, espero que tenha atendido, apesar
de eu estar apanhando ainda do uso da caneta. Faz um tempo que eu não uso isso, desde o ensino remoto do ano passado. Tá bom? Agradeço a todos. Uma boa semana e um bom início de teste para todos.